Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 1 em diante. Glória a Deus. O Senhor Jesus traz um ensinamento maravilhoso para a nossa vida. Ensinamento grandioso, rico para a nossa vida. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Todos encontraram? Amém? Mateus é facinho, né? O primeiro livro do Novo Testamento. Glória a Deus. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira do mar. Em torno dele reuniu-se uma grande multidão, de modo que entrou num barco e se sentou, enquanto toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou, por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia bastante terra, e logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas, saindo o sol, se queimou e se secou, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu em boa terra e deu fruto, uma semente produzindo 100, outra 60 e ainda outra 30 por 1. Quem tem ouvidos, ouça. Jesus saiu de dentro de casa e uma multidão o cercava. Então ele começou a falar com eles por parábolas. No versículo 10, começa um diálogo entre Jesus e os seus discípulos. Algo extraordinário. Então os discípulos se aproximaram e lhe perguntaram: Por que lhe falas por parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino, mas a eles não. Amém? Amado Pai, a Tua palavra, meu Senhor, vem sobre nós mais uma vez nesta noite. Mais uma vez, meu Pai, a Tua palavra vem ao nosso encontro. Mais uma vez, a Tua palavra, Senhor, ela vem sobre a nossa vida. Meu Deus, eu peço ao Senhor que venha tocar em nós ainda mais. Meu Deus, que nós possamos adorar o Seu nome nesta noite, ainda mais, que nós possamos glorificar o Teu nome ainda mais. Meu Deus, que o nosso coração, meu Pai, nesta noite, ele possa compreender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Que nesta noite o Senhor nos conduza a um lugar de entendimento, meu Pai. Que nesta noite o Senhor nos conduza a um lugar de crescimento, a um lugar de fortalecimento. Oh meu Deus, que nesta noite o Senhor possa derramar sobre nós a virtude do Teu Espírito. Abre, Senhor, o nosso entendimento nesta noite. Que possamos caminhar na luz da Tua palavra, Pai. No nome santo de Jesus. Glória a Deus. Amém? Senhor Jesus, saindo da sua casa, uma multidão o cercou. Então Jesus vem e começa a ensiná-los, começa a falar com eles a respeito de uma parábola, dizendo que o semeador saiu a semear, a lançar a sua semente. Uma parte da semente caiu no lugar onde a terra não era muito profunda, e a semente não conseguiu produzir, logo morreu. A outra caiu no meio dos espinhos, os espinhos a sufocaram. A outra caiu numa terra boa, e essa da terra boa assim cresceu e foi muito produtiva. Aí no
versículo 10, os discípulos indagam Jesus na pergunta: por que o Senhor fala com eles a respeito de parábolas? Por que você fala com eles desse jeito? Por que o Senhor ensina eles dessa forma? Aí Jesus responde dizendo o seguinte no 11: a vós é dado conhecer os mistérios do reino, mas a eles não. Irmãos, outro dia eu estava deitado ali na minha cama e eu comecei a meditar nessa palavra. E eu comecei a me questionar. Porque os discípulos, eu entendo por que eles seguiam Jesus. Os discípulos, é claro, eu consigo compreender o porquê que os discípulos seguiam Jesus. Primeiro, os discípulos faziam parte de um propósito. Quando Jesus não estivesse mais entre eles, os discípulos continuariam a obra, eles continuariam o ministério. Os discípulos, eles faziam parte de um propósito. Havia um plano na vida deles, havia um projeto de Deus em que eles estavam inseridos nesse projeto. Os discípulos, eu entendo, porque o trabalhar de Jesus na vida dos discípulos já tinha começado há muito tempo. Há muito tempo. Quando a gente lê a história de Jesus, no começo a gente vê que o anjo, diretamente, Deus ele fala com José, o pai de Jesus. Mas, num determinado momento da história, José desaparece da história. Você não ouve mais falar a respeito de José. Você já não ouve mais falar a respeito desse homem. Por quê? Alguém desaparece? Porque morre. Num determinado momento, José morreu. Jesus, o filho mais velho, assume a responsabilidade da família. Jesus começa então a cuidar da sua família. E Jesus, como um homem que cuidava da casa, ele precisava comprar alimento, comprava mantimento para sua casa. Aí Jesus provavelmente ia numa empresa de pesca de um cara chamado Pedro, e ali comprava peixe de Pedro. Jesus era um cidadão, ele tinha que pagar os impostos. Provavelmente ele ia lá no lugar de pagar impostos, quem estava sentado lá era um cara chamado Mateus. Então Jesus já estava namorando os seus discípulos. Jesus já estava conversando com eles antes mesmo deles se tornarem discípulos. Jesus já estava envolvendo eles. E quando Jesus chega para Pedro e fala: vem, eu vou fazer de vocês pescadores de almas. Quando Pedro olhou aquilo, provavelmente Pedro nem entendia o que era pescar uma alma, o que era pescar um homem. Pedro não sabia o que era aquilo. Mas ele já conhecia Jesus, já sabia do caráter de Jesus, ele já conhecia a índole de Jesus, ele já conhecia o comportamento de Jesus. Quando Jesus passa e chama Mateus, Mateus larga o que está fazendo e vai atrás de Jesus. Mateus já sabia da honestidade de Jesus, já sabia do caráter de Jesus. Então, quando eu vejo que os discípulos, Jesus tratava com eles abertamente, eu entendo. Porque os discípulos faziam parte de um propósito. E esse propósito havia começado antes mesmo deles serem chamados discípulos. Antes mesmo deles estarem caminhando com Jesus, Jesus já estava trabalhando na vida deles. Irmãos, tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que de alguma forma Deus ele vai nos direcionando. De alguma forma Deus vai nos conduzindo. Mas ainda não aconteceu o plano real de Deus. Mas calma, Deus está nos conduzindo até que a gente chegue no lugar certo, na hora certa, no momento certo, para que as coisas aconteçam. Porque naquele momento, quando Jesus começou a evangelizar os seus discípulos, eles ainda não estavam prontos para compreender muitas coisas. Mas de alguma forma Jesus já estava atraindo a atenção deles. Às vezes, irmãos, nós não estamos prontos ainda para realizar muitas coisas. E por isso Deus precisa nos preparar primeiro. Ele precisa criar em nós uma resistência primeiro. Ele precisa criar em nós, uma coraça. Criar em nós uma armadura primeiro. Nos preparar para a guerra primeiro. Para então depois nós sermos inseridos no plano, no propósito. Então, os discípulos eu consigo entender perfeitamente porque Jesus tratava com eles de uma forma diferente. Porque eles faziam parte de um propósito. Aí o Espírito Santo falou comigo: agora você precisa entender
que havia 3 tipos de pessoas ali ouvindo Jesus. Uma, eram os discípulos, que faziam parte do propósito. Irmãos, quando eu entendo aquilo que Deus falou comigo, quando eu entendo para que foi que Deus me chamou, quando eu entendo para que foi que Deus me chamou, Deus espera que eu dê uma resposta para Ele. Os discípulos, Jesus ensinava eles de uma forma aberta, mas Jesus esperava uma resposta deles. Ia chegar um tempo que eles precisariam dar uma resposta para Jesus. Jesus iria partir com o Pai para a eternidade, e os discípulos iriam ter que dar uma resposta, continuar uma obra, continuar um ministério. Quando você entende o que Deus chamou você para fazer, agora Deus então espera uma resposta de você. Para que foi que Deus te chamou? Então Deus está esperando que você dê uma resposta para Ele. Vai chegar um momento da sua vida que você vai ficar numa situação que você vai precisar dar uma resposta para Deus. Não vai dar mais para você caminhar do mesmo jeito. Não vai dar para você guiar sua vida do mesmo jeito. Não vai dar para você ser conduzido do mesmo jeito. Não vai dar para você administrar as coisas mais do mesmo jeito. Porque vai chegar uma hora, depois que é gerado em você entendimento, que você precisa dar uma resposta para Ele. Então Jesus, ele falava abertamente com os discípulos, porque ia chegar um momento que os discípulos precisariam dar uma resposta para Jesus. Quando é gerado em nós entendimento, Deus está esperando de nós uma resposta. Então esse primeiro grupo é o grupo daqueles que compreendiam, daqueles que tinham entendimento do que estava acontecendo, os discípulos. O segundo grupo era aqueles que viam Jesus, mas não entendiam o que ele falava. Já comentei isso várias vezes aqui. 5.000 pessoas sentadas, ou de pé, como estavam esses na praia. 3.000, 1.000 pessoas que fossem. A Bíblia não dá a exatidão da multidão que estava aqui, mas geralmente as multidões que acompanhavam para ouvir o ensino de Jesus eram 4, 5, 10 mil pessoas. Imagina 1.000 pessoas, 5.000 pessoas. Aí chega lá um casal de velhinho, lá no final, lá de todo mundo, lá no final daquela multidão de pessoas, o casal de velhinho lá no final. Aí alguém me pergunta para eles: olha, o que Jesus falou? Ele: não ouvi, eu não entendi. Mas o que você está fazendo aí? Eu estou olhando para ele. Eu posso não estar entendendo o que ele está falando agora, mas olhar para ele já dá uma direção para a minha vida. Irmãos, talvez você não está entendendo o que Jesus tem falado com você agora, mas aí eu dou um conselho para você: não tire os seus olhos dele, mantenha os seus olhos em Jesus, porque se você não está entendendo agora, uma hora você vai entender. Aquele mesmo casal de velhinho que talvez estivesse lá no fundo, atrás de 5.000 pessoas que não estavam entendendo nada, mas estavam olhando para Jesus. Talvez chegaria o dia que Jesus pararia na porta da casa deles para poder começar ali, fazer uma ministração. E aqueles que um dia estavam lá no fundo, agora estariam ali, sentados ao lado de Jesus. Irmãos, talvez você não entenda agora. Talvez agora você não consiga compreender. Pastor, a palavra toca em mim, a palavra entra dentro de mim, eu sinto que ela gera algo dentro de mim, mas eu ainda não consigo entender o que Deus quer de mim. Eu ainda não consigo entender para que foi que Jesus me chamou. Eu ainda não consigo entender para que é que Deus está me chamando. Então eu te dou um conselho: continua olhando para Jesus. Continua olhando para Ele, porque enquanto você estiver olhando para Ele, você tem direção na sua vida. Enquanto você estiver olhando para Ele, você não vai olhar para o pecado, você não vai olhar para a prostituição, você não vai olhar para as coisas erradas. Enquanto os seus olhos estiverem nele, você não olha para aquilo que não presta. O nosso problema, irmãos, é que às vezes a gente não entende o que Deus está falando com a gente naquele momento. Mas ao invés da gente continuar com os olhos em Jesus, a gente começa a olhar para os lados e querer achar uma solução para aquilo que a gente está vivendo. A gente não está conseguindo entender o que Deus está falando, e ao invés de manter os olhos em Jesus, não, a gente começa a olhar para os lados, tira os olhos
conseguindo entender o que Jesus está falando, se você não está conseguindo entender o que Jesus está falando com você, continua olhando para Ele, continua orando, continua jejuando, continua lendo, continua buscando, continua entregando a sua vida para Ele. Meu Deus, eu não estou conseguindo entender o que o Senhor quer, mas eu vou continuar orando, até que dentro de mim seja gerado entendimento e eu possa fazer aquilo que o Senhor deseja. Amados, esse segundo grupo de pessoas é aqueles que talvez estavam longe, eles não estavam conseguindo ouvir, eles não estavam conseguindo entender, mas estavam ali olhando para Jesus. E enquanto você olha para Jesus, você não olha para as coisas erradas. Jesus dá direção para você. Jesus dá direção. Porque enquanto você está orando, você não está fazendo coisas erradas. Enquanto você está lendo a palavra de Deus, você não está fazendo outras coisas erradas. Então olhar para Jesus, olhar para Ele, só olhar para Ele, já evita que a gente faça um monte de besteira. Já evita que a gente faça um monte de coisas erradas que vão nos tirar do propósito de Deus. Se hoje você não está entendendo o que Cristo tem falado, para que é que Deus te chamou, continua olhando para Ele, porque uma hora você vai entender. Assim como aquele casal de velhinho estava lá no fundo, e um dia Jesus podia parar na porta da casa deles e começar ali a fazer um culto. Um dia Jesus para na porta da sua casa e começa ali a ministrar algo extraordinário. E a plateia principal vai ser você na sua casa. Então continua olhando para Ele. Um terceiro grupo de pessoas também estava ali. É aqueles que estavam por algum tipo de interesse. Geralmente os lugares aonde Jesus ia, muitas pessoas traziam doentes, traziam leprosos, traziam endemoniados, traziam pessoas oprimidas, para que Jesus curasse e libertasse essas pessoas. Algumas pessoas que estavam ali, elas estavam por interesse. Qual interesse? Que Jesus fizesse algo por elas. Irmãos, eu não sei qual é a sua motivação para vir para a igreja. Eu não sei o que motiva o seu coração. Eu não sei o que te motiva a dizer que é cristão, a seguir a Cristo. Eu não sei o que te motiva. Mas se o que está motivando o seu coração é só aquilo que Deus pode te dar, você está na direção errada. Você está na contramão de Deus. Porque Jesus, amados, quando ele falava com aquele povo por parábolas, Jesus não queria que eles entendessem o que ele estava fazendo. Jesus não queria que eles entendessem o que estava acontecendo. Porque se aquelas pessoas olhassem e reconhecessem Jesus como sendo o próprio Deus, como sendo o Deus vivo, todo-poderoso, elas começariam a seguir o Deus do benefício, o Jesus que cura, o Jesus que liberta, o Jesus que transforma. Elas saberiam que era o próprio Deus, então elas iriam ali só porque Deus podia fazer por elas. Então Jesus estava guardando esse povo para um novo tempo, porque Jesus não queria que elas crescem no Jesus homem, mas queria que elas crescem no Cristo ressuscitado, naquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Porque, irmãos, quando Jesus chama a atenção de Tomé, Jesus diz para ele: porque vistes, creste? Bem-aventurados que não viram, mas creram. Amados, nós não precisamos crer em Deus porque nós estamos vendo Deus. Nós cremos porque nós o amamos. Nós não cremos em Deus porque Ele está fazendo alguma coisa. Nós cremos por fé. E fé é certeza daquilo que eu não vejo. É eu olhar para Ele. Eu sei que Ele está lá, mas eu não estou vendo Ele. E eu continuo orando para Ele, buscando a presença dEle. Jesus não se revelava totalmente àquelas pessoas, porque Ele não queria que elas crescem no Jesus homem, no Deus homem. Jesus queria que elas crescem no Cristo ressuscitado, naquele que elas não veriam. Elas não veriam mais, mas continuariam buscando a presença dEle. Amados, esses três grupos de pessoas estavam ali. Os discípulos, que estavam ali por um propósito,
porque eles estavam ali por um propósito, Jesus estava ensinando eles abertamente, porque Jesus disse para ele: a vós é dado conhecer o reino dos céus, mas a eles não. Então eles estavam ali por um propósito, e logo eles precisariam dar uma resposta para Jesus. O objetivo de Deus, irmãos, é que todos nós nos tornemos discípulos. O objetivo de Deus é que todos nós entremos num lugar de entendimento e nos tornemos discípulos. A vontade de Deus é que todos nós compreendamos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. E temos então uma resposta para Ele. A vontade de Deus é que todos nós possamos dar uma resposta para Ele. Essa é a vontade de Deus. Mas às vezes, irmãos, nós nos contentamos em ser só o segundo grupo ou o terceiro. Às vezes a gente se contenta, sabe, em ver, mas não entender, e passa a vida toda sem entender. Passa a vida toda sem gerar em nós entendimento. Ou pior, às vezes a gente se contenta em ser o terceiro grupo, aquele que segue Jesus só pelo que Jesus pode dar. Segue Jesus só pelo que Ele pode fazer. Só dobra o joelho para orar, para pedir alguma coisa. Só vai orar quando está necessitado de algo. Só vai falar com Deus quando não está aguentando mais, quando está precisando de alguma coisa. Irmãos, é triste. Deus está esperando que nós nos tornemos discípulos. Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Pastor, mas como que eu vou? Como que eu vou viver o ide? Amado, você vai viver o ide quando você for gerado em você entendimento, você entender para que foi que Deus te chamou, para que foi que Deus chamou você. Aí então Deus espera que você pratique o ide, que você dê uma resposta para Ele. O problema é que às vezes a gente passa a vida toda se contentando em olhar e não entender. Ou pior, a vida toda seguindo Jesus só pelo que Jesus pode nos dar, só porque Ele pode nos oferecer, enquanto Deus está no céu esperando que nós nos tornemos discípulos. Discípulos, pessoas íntimas de Deus, pessoas que têm um grau de intimidade, de liberdade com Jesus. Irmãos, o apóstolo João, a Bíblia diz que ele reclinava a cabeça no peito de Jesus. Você imagina a sensação de João de encostar a cabeça e ouvir o coração de Jesus bater? Imagina só o grau de intimidade de João, de encostar a cabeça para ouvir o coração de Jesus batendo. Irmãos, o Senhor Deus espera que nós entremos num lugar de intimidade, sabe, para conhecer o coração de Deus, para escutar as batidas do coração, saber se o coração dele está acelerado, se ele está emocionado, ou saber se o coração dele está calmo, se ele está tranquilo. Irmãos, Deus espera que nós o conheçamos mais intimamente. Deus espera que nós o conheçamos mais intimamente. E às vezes, irmãos, a gente passa a nossa vida toda sem entender o propósito de Deus, sem dar uma resposta para Ele. Aí a gente vai fazendo um monte de coisa, vai tomando um monte de decisão, vai fazendo um monte de besteira, coisa que não tem nada a ver com o propósito de Deus, não tem nada a ver com a vontade de Deus. Enquanto Deus espera uma resposta para Ele, a gente fica procurando uma resposta para a gente. Enquanto Deus espera eu dar uma resposta para Ele, eu espero que Ele me dê uma resposta. Amado, Deus está esperando que eu entre num lugar de entendimento, que eu compreenda para que foi que Deus me chamou. E se eu entendo o que eu fui chamado para fazer, eu começo então a realizar o ministério que Ele me deu. E quando eu começo a realizar o ministério que Ele me deu, eu estou dando uma resposta para Ele. E quando eu começo a dar respostas para Ele, a mão dele começa a se movimentar em meu favor. As coisas começam a acontecer na minha vida. Por quê? Porque Deus, amado, Ele responde resposta. Ele responde resposta. A resposta que eu dou, porque Ele falou, é que vai mover a mão dele em meu favor.
Amado, nós precisamos entrar num lugar de entendimento. Parar, irmãos, de nos comportarmos como crianças na fé. Como crianças. Porque a criança, amado, diz o livro de Gálatas, ela é senhor de tudo. Ela é senhor de tudo. Mas ela não pode administrar nada, porque tem um tutor acima dela. Ela é o senhor de tudo, mas não consegue exercer nada. Por quê? Porque ela ainda não tem idade, não tem maturidade para tomar conta daquilo que é a herança dela. Irmãos, às vezes nós estamos buscando coisas que são nossas por direito. A herança, meu amado, é do filho. Eu não preciso fazer nada para merecer a herança. A herança é minha por direito. Eu sou filho. Agora o pai, ele precisa ser honrado. O pai precisa ser honrado. Eu não posso desrespeitar o meu pai, nem na terra, nem no céu. O pai precisa ser honrado, respeitado, amado, obedecido. O pai precisa ser amado, honrado, respeitado nessa terra. Também o nosso pai que está nos céus. E às vezes a gente acha que Deus é nosso empregado. Deus está esperando uma resposta daquilo que eu já ouvi. E eu estou esperando Deus fazer alguma coisa por mim. Amado, Deus espera que nós nos tornemos discípulos. Discípulos. Homens, mulheres, usados por Deus, instrumentos de Deus para continuar uma obra que começou lá com Jesus na cruz do Calvário, uma obra de salvação, de redenção, de transformação de vida. Deus está esperando que eu me torne um discípulo para viver o ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas eu me comporto como criança, não é gerado em mim entendimento, não é gerado em mim, sabe, discernimento das coisas. Aí eu passo a vida toda esperando Deus fazer algo, enquanto Deus está esperando. Cara, eu já falei o que é para você fazer, dá uma resposta para mim. Porque quando você entende para que foi que Deus te chamou, não importa o lugar que você está, você faz. A Bíblia diz que Paulo e Silas, eles estavam indo ao templo adorar a Deus, mas no caminho expulsaram o demônio de uma menina. Aí os homens tramaram, levaram Paulo e Silas para a prisão. E a Bíblia diz que lá na prisão, Paulo e Silas adoravam a Deus. Então, se você tem o seu propósito no coração, faz. Se você sabe para que foi que Deus te chamou, faça! Faça! Paulo e Silas estavam indo adorar no templo. Ah, mas mudou a circunstância. Tudo bem, pode mudar a circunstância, mas o propósito não muda. Talvez você não está adorando no lugar que você queria, mas adore onde está. Eu não estou pregando onde eu queria, mas pregue onde está. Poxa, eu não estou orando aonde eu queria, mas ore aonde você está. Ah, meu Deus, eu não estou conseguindo ler a palavra onde eu queria, mas leia aonde você está. Dá uma resposta para Deus aonde você está. Os discípulos, eles faziam parte do propósito. E era necessário, irmãos, que eles entrassem no lugar de entendimento para dar uma resposta para Deus. Assim como Jesus, depois que ele foi para o céu, partiu para a glória, aí as pessoas que antes sentavam na praia, sentavam no meio do mato, lá na grama, para ouvir a pregação de Jesus, foi despertado nelas o entendimento. Esse era o próprio Deus que estava aqui. Agora elas já não seguiam mais o Jesus que elas estavam vendo, mas elas seguiam agora o Cristo ressuscitado, aquele que havia morrido na cruz do Calvário e ressuscitado ao terceiro dia. Muitos daquelas pessoas se tornaram discípulos. Muitos daquelas pessoas se tornaram homens, mulheres usados por Deus. Muitos daqueles lá se tornaram grandes pregadores do Evangelho. Tudo porque eles conseguiram entender, conseguiram compreender a vontade de Deus para a vida deles.
Irmãos, esses 3 grupos de pessoas estavam ali. Aqueles que tinham entendimento, os discípulos, que estavam entendendo o que estava acontecendo. E Jesus esperava uma resposta deles muito em breve. Se você entende o que foi que Deus te chamou para fazer, em breve Deus vai pedir uma resposta para você. Você vai ter que dar uma resposta para Ele. Se você entendeu o que foi que Ele te chamou. Pastor, eu ainda não entendi, mas eu estou olhando para Ele. Então continua olhando, continua orando, continua buscando, continua clamando a presença dEle. Porque logo já é gerado entendimento em você. Agora não busque a Deus pelas coisas que Ele pode te dar. Não busque a Deus por aquilo que Ele pode dar para você. Porque Deus não é Deus de barganha. Deus não é Deus de troca. Pelo contrário, amado, Deus é o nosso Pai. E o Pai merece ser honrado, amado, obedecido. O Pai, Ele merece em todo o tempo ser honrado pelo Filho. Honrado pelo Filho. Deus, como nosso Pai, Ele espera isso de mim. Ele espera isso de mim. Amados, que nós possamos compreender a vontade de Deus para a nossa vida. Jesus falava com aquele povo por parábolas. Hoje eu acredito, amado, que Deus tem falado abertamente com cada um de nós. Hoje Ele tem falado abertamente com cada um de nós. E muitas vezes, a gente tem ignorado, às vezes, o que Deus fala, para não precisar dar uma resposta para Ele. Tem gente que está com o ouvido para não ouvir. Porque quando é gerado entendimento, é gerado responsabilidade. Acabou a inocência. Agora eu entendi. Então eu já não posso mais fazer o que eu fazia, porque eu entendo agora. Acabou a inocência. Que Deus nos ajude, nos dê graça, para que a gente possa, irmãos, estar no nível de discípulos. Homens, mulheres, jovens, pessoas que vão cumprir um ministério, pessoas que vão cumprir um propósito, pessoas que vão parar de trabalhar pela vontade própria e começar a fazer pela vontade de Deus. Pessoas que vão parar de pensar só no próprio interesse para pensar no interesse de Deus. Que Deus crie essa consciência dentro de nós, Ele de cumprir o nosso ministério, aonde a gente estiver, que Deus nos dê graça, sabedoria, entendimento, para dar uma resposta para Ele. Amém? Oh soberano, Tu és maravilhoso, Pai. Ó Deus, Tu és bendito e como o Senhor não há. Não há um Deus tão bom, não há um Deus tão grande. O Senhor é o nosso único e verdadeiro Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa nos levantar como discípulos do Senhor, como homens, como mulheres, como jovens, que entenderam o propósito, que compreenderam para que foram chamados, pessoas que compreenderam para que foi que Deus a chamou. Meu Pai, que nós possamos dar uma resposta para o Senhor, que possamos dar uma resposta para Ti, aonde nós estivermos, Pai, que possamos Te dar uma resposta, Senhor, que possamos cumprir aquilo que o Senhor nos chamou. Ao Senhor que nos chamou para adoração, aqueles que o Senhor chamou para a ministração, aqueles que o Senhor chamou para o evangelismo, aqueles que o Senhor chamou para pregar as boas novas do reino, aqueles a quem o Senhor chamou para trabalhar para o Teu reino, Senhor, aqueles a quem o Senhor chamou para viver o ID por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, para que todos aqueles que creiam sejam salvos. Oh Pai, oh Senhor,
Senhor, além de nós mesmos. Leva-nos além das nossas vontades, Pai. Em nome de Jesus.